Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 6 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje a liturgia nos convida a meditar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos de 21 a 28. A santidade e o amor levam à vida. O pecado leva à morte. Esse trecho de Ezequiel nos leva a refletir profundamente sobre a nossa vida. Não basta escolher o bem uma só vez ou ser de Deus por um mês, depois do nosso retiro. É necessário que a escolha de Deus seja para sempre. Pelo menos o esforço de ser de Deus seja para sempre, sem volta. Um convertido que se desconverte morrerá, diz essa palavra, porque é pior do que um cão que volta ao seu vômito, ou uma porca que volta a rolar na lama de antes. Quem está em pé, cuide de não cair. Do livro do profeta Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio, oráculo do Senhor Deus? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito à justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de hoje tem uma clareza extrema e se explica sozinha. É suficiente meditar com atenção e nos debruçar em cima dela. A verdade fundamental que sustenta tudo é: o bem leva à vida, o mal leva à morte. Nada acontece de graça, tudo tem suas consequências. A maioria dos seres humanos não pensa nisso, sobretudo quando são jovens. Mas as consequências chegam e muitas vezes são um caminho sem volta. Por exemplo, um jovem participa de uma balada e nessa balada os amigos lhe dizem: não seja careta, experimenta essa. E ele pela primeira vez coloca um baseado na boca ou cheira uma farinha. Não sabe aonde isso levará. Anos depois o encontraremos na Cracolândia. Mas tudo começou naquela noite em que quis experimentar o mundão. Temos infinitos exemplos disso. Basta pensar na nossa vida. Uma coisa é certa: qualquer mal ou escolha de mal não é de graça. Ela sempre traz a morte na nossa vida. Todo o pecado que cometemos é como um gole de veneno a mais que tomamos. Chegará o dia em que este veneno nos matará. Não podemos pensar que tomar chumbinho
seja como comer uma bala. Você pode até não morrer, mas as consequências virão, e se você toma chumbinho todo dia, a tua morte virá. Vice-versa, o bem leva à vida, cria a vida dentro de nós e ao nosso redor. Desde o início do caminho espiritual, nos encontramos com o extraordinário amor de Deus, capaz de lavar completamente a nossa vida. Se um ímpio, um pecador, se arrepender, com certeza viverá, e nenhum dos seus pecados será lembrado. Você entende, meu irmão? Não somente Deus perdoa quando você se converte, mas também sara o teu passado. Não se lembra mais dos teus pecados. Lança um facho de luz sobre o teu inteiro passado. Abraçando a Deus, entra um vento de primavera, um vento de vida na tua existência. Essa é a graça própria do batismo, que te torna uma pessoa totalmente nova. E a graça da confissão, que limpa toda a sujeira presente em você depois do batismo. É maravilhoso caminhar com Deus. Mas hoje precisamos nos concentrar também sobre o segundo terrível aspecto desta leitura. Se o justo, ou seja, quem estava caminhando bem, se desviar, se desconverter, poderá fazer isso e viver? Certamente não. Do bem que praticou, nada será lembrado. Por causa da sua infidelidade e do pecado que cometeu, certamente morrerá. Como é forte isso! No caminho espiritual, não pode existir uma conversão pisca-pisca, a intermitência. Quem volta atrás comete um pecado pior do que aquele que nunca conheceu Jesus. Neles se verifica o que com verdade diz o provérbio: o cão volta para seu vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. Assim lemos na carta de São Pedro. Tudo isso é muito sério, irmãos. Quem se desconverte é como um cão que volta ao seu vômito, ou uma porca que volta a rolar na sua lama. O mal tem suas consequências. Por isso, no caminho de Deus, só podemos ir em frente. Parar significa precipitar. O avião não tem marcha ré, enquanto está voando a 10.000 metros de altura. Se ele precipita quando está pousado na pista, apesar disso ser impossível, nada acontece. Mas se ele precipita depois que começou a voar, esta é uma tragédia. Portanto, se desconverter, trair Jesus, depois de tê-lo conhecido, depois que você começou a voar com ele, esta é a pior tragédia que possa acontecer. Sem dúvida, a grande chaga de hoje é a desconversão. Cada tempo teve a sua desgraça. Peste, cólera, guerras. A desgraça do nosso tempo é a instabilidade, a falta de firmeza, de constância. Vivemos em uma sociedade líquida, como dizem, onde tudo e o contrário de tudo são iguais. O matrimônio é visto como um teste. Até que dá certo, vivemos juntos, e depois, quando não dá mais, cada um vai para o seu canto. Mas isso não é de graça. Será que os filhos são felizes em ver seus pais separados? Será que não vão crescer revoltados e deprimidos e depois irão procurar drogas? O pecado cria gerações laceradas, cria guerras, mesmo que silenciosas. A droga não faz mais vítimas do que a Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes, infelizmente, vem a famosa frase poética: pior seria os filhos assistirem às brigas todos os dias. Pelo menos, se nos separamos, eles não veem mais isso. Mas de verdade, melhor seria que não tivessem nem brigas, nem separação.
É inútil a mãe e o pai chorarem porque os filhos caíram nas drogas e talvez morreram nesse mundo louco, se a culpa disso foi a família desestruturada que eles mesmos criaram. Além dos filhos, as consequências são caras também para os dois que viviam uma vida matrimonial e agora nem se olham mais. Vocês lembram o que Jesus fala? Serão uma só carne? Depois de ter vivido uma experiência matrimonial, não se pode pensar que seja como ter tomado um sorvete junto. Os dois se tornaram uma só carne de verdade, um só corpo. Agora você tente arrancar brutalmente um braço do teu corpo e você sentirá como é gostoso. No campo espiritual vale o mesmo. A separação é a mesma coisa que arrancar a sua perna, o seu braço, o seu coração. Como você viverá depois? Você entende porque Deus fala: o justo que se desvia certamente morrerá? É necessário construir a própria fidelidade, dia após dia. É necessário se cuidar e se defender da peste do provisório, do descartável, que leva a considerar descartáveis as escolhas fundamentais da vida, como o matrimônio e a consagração. Uma pessoa se converte e desconverte igual catavento. Vai para a igreja e vai para o baile funk, com a mesma facilidade. Abre a Bíblia e abre o site pornográfico, com a mesma facilidade. A divisa entre o justo e o injusto não é clara na nossa cabeça. É necessário escolher o bem, dia após dia, a cada manhã que acordamos. É necessário renovar a nossa conversão, toda hora, todo momento. É necessário nos alimentar de coisas boas toda hora, todo momento. O diário espiritual que você está fazendo é sem dúvida o melhor antídoto a este mundo do descartável e do provisório. Precisa continuamente colocar estímulos bons na nossa cabeça e no nosso coração, como são as formações, por exemplo, que são um verdadeiro e sólido alimento para a nossa alma. Mas é claro que precisa da nossa escolha profunda e decidida, alicerçada na Palavra de Deus. Vamos, portanto, ouvir de novo este maravilhoso trecho que hoje nos ajuda a dar uma guinada na nossa vida. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio, oráculo do Senhor Deus? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito à justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Vamos agora sublinhar e anotar as palavras que mais falam ao nosso coração.
Vamos agora escolher o nosso propósito na base de tudo o que lemos e meditamos. Escolha o bem, sem parar. Paz e alegria a todos. Quem faz o bem viverá. Paz e alegria a todos. Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, observando todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus, te elevarás acima de todos os povos da terra. Todas as nações da terra virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se sempre obedeceres à voz do Senhor teu Deus, serás bendito na cidade, bendito nos campos. Bendito será o fruto das tuas entranhas, bendito serão a tua mesa e a tua casa. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O Senhor destruirá diante de ti os inimigos que te ameaçarem. Se vierem ao teu encontro por um caminho, fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo na tua casa e em todos os teus bens. Te fará feliz na terra que o Senhor teu Deus te há de dar.
Todos os povos da terra verão que estás marcado com o nome do Senhor e te temerão. O Senhor te conservará com sua nação santa, assim como te jurou, enquanto guardares seus mandamentos. O Senhor teu Deus guiará os teus caminhos. Todos os povos da terra verão que estás marcado. Com o nome do Senhor te conservará com sua nação santa, assim como te jurou, enquanto guardares seus mandamentos. O Senhor teu Deus guiará os teus caminhos. Todos os povos da terra